Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro Insights Talk. Eu sou o Lucas Buffon, gerente de marketing aqui na Question Pro Brasil, e hoje a gente vai falar sobre a influência dos dados no comportamento do mercado. Para esse papo, eu convidei o Ismael Long, diretor da Question Pro Brasil. Fala, Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui no primeiro Insights Talking e vamos falar um pouquinho aí sobre o que uma pesquisa de mercado pode trazer para as empresas, de insights, o que rolava antes da pandemia, o que continua rolando depois da pandemia. A gente tem muita coisa legal aí para falar nesses minutos que a gente vai conversar aí. Certo, Ismael. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar seus comentários aqui do lado no chat. Se você estiver nos assistindo pelo celular, tá? Vocês podem deixar o comentário aqui embaixo do vídeo, beleza? Para começar, eu vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês. E dando início já no nosso assunto, eu gostaria de trazer uma pesquisa que foi realizada agora no começo desse ano pelo IBGE, que trouxe a informação que no Brasil, entre as datas de 2019 até 2021, cerca de 581 mil empresas fecharam. E o maior fator para essas empresas fecharem foi realmente pela falta de um plano de negócio bem estruturado. Hoje a gente sabe que para estruturar um plano, para ter um negócio bem estruturado, a gente precisa de dados, seja para fazer uma pesquisa de mercado, seja para você validar um produto, validar uma tese, ou realmente para validar se esse produto é escalonável, né? Então, Ismael, com a tua expertise já durante esse período aqui na Question Pro, com os dados, o que você acha sobre essa queda, esse fechamento, esse número tão expressivo entre os anos de 2019 a 2021 dessas empresas? 581 mil empresas, correto? Pode voltar um slide aí, Lucas. 581 mil empresas fechadas no Brasil entre 19 e 20. Claro que a gente tem a pandemia aí no meio, né? Entretanto, é um número absurdo de empresas fechadas. E aí a gente tem várias razões. A pandemia, às vezes a gente pode falar aí, falando do governo e não de partidos, mas sim do governo, do sistema governamental do Brasil também, que não ajuda as empresas, etc. Mas eu posso dizer que, assim, acho que todo mundo que está escutando aí esse webinar hoje conhece, no mínimo, pelo menos uma pessoa que tentou colocar um negócio no ar e não deu certo. E às vezes, por não ter dado certo, é a falta de conhecimento, a falta de informações desse negócio. Eu posso dizer que, por exemplo, eu e minha família, eu e minha esposa quase colaboramos para essa estatística, não nacionalmente, sim internacionalmente, quando a gente morava no México. Entretanto, é muito similar aí o que aconteceu aí com essas 581 mil empresas. Vou dar o exemplo aqui, um storytelling. A gente estava no México e como bons brasileiros, todo mundo gosta, né, o brasileiro gosta de chocolate, gosta do brigadeiro. E a gente percebeu que não tinha nenhum tipo de brigadeiria lá no México, em Cancún especificamente, onde a gente morava e trabalhava. E frequentávamos muito uma brigadeiria em São Paulo, e ela era justamente só assim, o conceito dela era só isso, café e brigadeiro, e vivia lotada. E em certo momento a minha esposa: "Poxa, e se a gente colocar uma brigadeiria aqui em Cancún?". Não tem nada disso aqui no mercado, né, e Cancún é uma cidade grande, recebe muitos turistas. E naquela, colocamos, não colocamos, e foi quando a gente aprendeu antes a entender o comportamento do consumidor local. Se a gente fosse realmente colocar essa brigadeiria no ar, talvez a gente estaria colaborando sim com essa estatística. Mas a gente deu um passo atrás, a gente não criou nenhum tipo de pesquisa, mas a gente fez, intuitivamente aí um tipo de pesquisa, assim. Criamos um brigadeiro em casa, levamos para a empresa que minha esposa trabalhava e oferecemos um sample, uma amostra aí para o público mexicano, né, que iria frequentar. E eles experimentaram e depois por uma pesquisa, assim, face to face, né, para entender o feedback deles, eles gostaram mais ou menos. O mais ou menos porque não tinha nenhum tipo de picante para colocar junto com o com o doce. Parece estranho para nós, mas lá é normal comer um doce com pimenta. Então, esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer antes de abrir um negócio. E talvez
boa parte dessas 581 mil empresas não realizaram esse tipo de análise. Eu tenho outro caso também dentro da família que abriram um negócio e em 3 meses fecharam esse negócio, sem pesquisar mercado, sem pesquisar o público-alvo, sem entender se o preço era o preço adequado para aquele momento, sem entender se o aluguel era o aluguel adequado a ser pago para aquele momento. Ou seja, coletar insights para abrir um negócio, nesse caso, é talvez uma das partes mais importantes antes de realmente abrir esse negócio. Seja qual for, seja serviço, seja produtos, seja um e-commerce, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais um produto novo no mercado que saia simplesmente vendendo por si só. Hoje tudo se copia ou se reinventa. E levando um pouco mais adiante, a pesquisa também de mercado ou para geração de insights serve também para manter um negócio e não só para criar. Nesses dados de 581 mil empresas, a gente está falando de quem começou e fechou dentro do mesmo ano, né? Agora imagina se fora essa parte de apoio governamental, problemas com Covid, etc., tivéssemos sim estruturado melhor a abertura dessas empresas e uma estrutura para abrir uma empresa não precisa necessariamente partir por uma consultoria especializada disso. Hoje em dia a gente tem vários recursos, inclusive gratuitos, para começar a estruturar uma pesquisa de mercado e entender o mercado que a gente vai pisar, que a gente vai atacar, o consumidor que a gente está conversando, né? Para entender se o produto vale a pena ser, ser vendido daquela forma. Então, pode ter certeza que sim, uma pesquisa de mercado nessas 581 mil empresas, talvez esse índice, essa estatística seria muito, muito menor. Uma informação bem relevante. Depois desse pós-pandemia a gente ainda está nesse período aí de pandemia, mas a gente viu que muitas empresas estão migrando para a parte digital, estão buscando ir para esse meio digital, e o que está acontecendo é realmente uma grande demanda de produto e serviço, mas as pessoas hoje, as empresas, elas não estão sabendo como se diferenciar nesse mercado. Ou seja, teve o fechamento dessas empresas, muitas empresas precisaram se adequar para ir para o meio digital, mas a grande dúvida ainda que fica, Ismael, é o seguinte: como que a gente faz para obter esses dados, né? Porque a gente fala em pesquisa de mercado, mas qual é a melhor forma de fazer uma pesquisa de mercado? Às vezes eu tenho um produto já comigo, mas eu preciso apostar talvez numa pesquisa quantitativa ou qualitativa. Qual que é realmente o que você recomendaria, o que você daria de insights aí para a gente, para realmente conseguir fazer essa diferenciação, se diferenciar no mercado com tantos players já ativos hoje no mercado brasileiro? A pandemia não necessariamente ela trouxe novidades em relação à pesquisa de mercado, mas ela sim digitalizou muito mais empresas e inclusive pessoas. Antes da pandemia, a gente pode falar aí que as pesquisas eram tradicionalmente face to face, aquela pesquisa, né, de abordar na rua, abordar na sua casa, a pesquisa tradicional por e-mail, SMS, a qual você recebe lá um formuláriozinho e começa a responder. Até hoje eu pego pesquisas em papel e caneta. Esses dias eu fui num lugar aqui perto, num cartório, e tinha ali uma folha de papel, os emojis impressos nessa folha de papel, e eu tinha que avaliar o atendimento da pessoa na minha frente ali, eu rabiscando esse papel. Então ainda existe isso, né? Tem muitas empresas que não se digitalizaram, sejam elas pequenas ou grandes. Grandes é talvez mais difíceis. Agora, quando veio a pandemia, não só essa parte de pesquisa, mas também outras frentes se digitalizaram. E nessa digitalização, na parte de pesquisa, começaram a explorar outras metodologias, né? Então a gente tem, por exemplo, vou citar algumas aqui, mas existem N outras, né? Nós temos aquela tradicional pesquisa de mercado, que é feita uma construção, né, do questionário para uma plataforma online, ao qual você desenha o questionário, as suas perguntas, suas lógicas, dispara por uma plataforma ou por seu e-mail corporativo, e coleta e analisa a informação aí nua e crua.
Esse tipo de pesquisa, a gente está vendo nesse slide, é onde a gente chama de pesquisa, né? Então, esses são alguns produtos, por exemplo, que a Question Pro utiliza para fornecer metodologias de pesquisa online. Então, a gente está falando especificamente dessa de pesquisa, onde crie, distribui e analise. Neste modelo, é possível a gente ainda trabalhar tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Existem modelos de perguntas que permitem a gente obter um dado bruto ou obter um dado aberto para a gente qualificar, né, essa resposta do entrevistado. A gente tem aí outras vertentes, por exemplo, o mobile também antes da pandemia era bastante utilizado e continua a ser bastante utilizado, ainda mais agora que já passou um pouco essa fase, pouco não, né, passou bastante essa fase de pandemia, graças a Deus, mas especificamente este ano ele é bastante utilizado, que é uma pesquisa sem ajuda da internet. Por mais que o Brasil esteja, entre aspas, bem coberto em coberturas, bem coberto em coberturas é boa, mas uma cobertura boa em relação à internet nem sempre funciona tão bem. E esse ano, com pesquisas eleitorais, então, uma gama muito grande de agências, inclusive entrevistadores autônomos, procuram esse tipo de produto que serve justamente para criar um questionário e rodar esse questionário sem ajuda da internet. Ah, mas por que que eu não faço isso com papel e caneta, já que eu não tenho internet? Imagina só o seu trabalho em ter que ficar assinalando num papel e caneta, que você vai assinalar também na tela do tablet ou do celular. Mas na hora de compilar essa informação, você tem que jogar para algum dispositivo, algum app, que seja o Excel da vida. Então, fazendo isso com um dispositivo já digitalizado, traz um dashboard já construído. Então, evita esse trabalho em ter que construir toda a parte do dash, toda a parte do relatório. E é muito, muito usual hoje por causa da época de eleições. Outras áreas utilizam bastante esse tipo de metodologia de coleta, quando vão, por exemplo, para áreas rurais, né, vão para alguma área que realmente o sinal é muito delicado, então para não perder nenhuma uma qualidade da entrevista, utilizam essa parte do mobile. Aí a gente vai para depois para audiência, por exemplo. Eu vou deixar aquela parte de comunidade que está por primeiro para depois, porque é ali onde eu quero aprofundar um pouco mais, que é a grande novidade. Essa parte de audiência é quando uma pessoa, por exemplo, uma empresa, e aí a gente volta naqueles dados lá de 581 mil empresas que fecharam e ainda no primeiro ano. Poxa, Ismael, mas essas empresas que fecharam, pelo menos uma ela não tem cliente ainda, ela recém abriu. Como ela vai conseguir fazer uma pesquisa de mercado com os seus futuros clientes se ela não tem cliente para perguntar? É onde entra a parte de audiência ou onde entra a parte de painel online. Esses painéis online servem para que empresas como essas que estão recém abrindo, por exemplo, consigam consultar o mercado potencial e entender se vale a pena entrar aí ou não. Esses painéis concentram uma quantidade X de clientes pré-selecionados e já perfilados, e uma empresa que está iniciando hoje, por exemplo, pode chegar nesses painéis, como, por exemplo, a Question Pro tem um painel, e solicitar, veja só, eu tenho um projeto XPTO, eu preciso rodar uma pesquisa com um público-alvo classe A e B, residentes nas regiões metropolitanas do Brasil, e que consumem produtos de pet shop. Está aqui meu público. Então, eu estruturo a minha pesquisa, lanço nesses painéis online e obtenho meu insight, tenho minhas informações aí para geração de insights. Então, esse é um passo muito importante. Tem investimento? Tem investimento. Tem um pouco de demora no processo total? Tem um pouco de demora no processo total. Mas é aí onde entra essa etapa de planejamento, em vez de já execução. É melhor planejar, executar e continuar no mercado do que executar e ter que sair do mercado. A gente também tem, hoje em dia, muito forte a parte do Workforce. Essa parte do Workforce é chamada Workforce dentro da Question Pro. Nada mais é uma plataforma de, justamente, pesquisas online, etc., para colaboradores de empresas. Então, aqui a gente engloba desde uma pesquisa 360, que é aquela pesquisa de clima, para avaliar o clima da área, o clima da organização, e chegar até mesmo no clima de cada colaborador,
até mesmo para poder comparar com a área, ver as informações, ou as informações não, mas o feedback dos seus superiores, dos seus pares, como também dentro aí tem pesquisas de recrutamento, pesquisas de onboarding, pesquisas de offboarding, então tudo que tange em relação a employees. A gente também tem a parte do Customer Experience, CX, né, que a gente chama, muito, muito, muito levado em consideração nos dias de hoje. Recentemente tivemos aí um webinar bastante importante nessa parte de Customer Experience, etc. Pontua muito aí sobre como é a relação que uma empresa deve ter com seus clientes, em vez de ser uma relação passiva, ser uma relação ativa, qual a importância do CS dentro das empresas, né, do Customer Success, e essa plataforma vem para justamente apoiar essa área. É uma plataforma específica para medir a satisfação dos clientes em toda a jornada com a empresa, toda, do início ao fim, e não por cada transação. Justamente para que a empresa, a organização tenha um olhar de como que é o cliente atendido ou como é a jornada dele, desde que faz a pesquisa, por exemplo, no site, até o momento que recebe a compra, por exemplo, após a conclusão da compra num e-com, por exemplo. Então, aqui a gente tem aquelas chamadas pesquisas NPS, pesquisa CES, pesquisa CSAT, com metodologias Close the Loop, que é uma metodologia que serve para tratar os clientes detratores, né, os clientes que possivelmente vão falar muito mal da experiência que teve e não vão recomendar a marca ou serviço, produto, etc., para X outros clientes ou possíveis clientes. Então, talvez hoje em dia para quem pensa em fazer pesquisa de satisfação, hoje uma das plataformas mais recomendadas e mais importantes para se implementar dentro de uma área de Customer Success. Não escutar essa voz do cliente é complicado nos dias de hoje. E, infelizmente, a gente tem algumas empresas que se dão por contente de apenas coletar nota NPS. E apenas coletar nota NPS e promover, olha, estamos com essa nota, sendo boa, ruim ou mediana. E essa parte de close the loop ou de tratar o NPS vai muito mais além disso, né? De você justamente entender o que está acontecendo e tratar o que está acontecendo. Então, essa ferramenta dá essa possibilidade. E, por fim, nós temos uma novidade, que é a comunidade online. Essa comunidade é como se fosse uma rede social da empresa, né? Dadas as devidas proporções. Ao mesmo tempo que é uma rede social da empresa, é um lugar onde a própria empresa pode criar o seu próprio painel de respondentes, o seu painel de colaboradores, o seu painel de membros, podemos chamar como for necessário. Essa comunidade ela serve para, além de simplesmente fazer aquela pesquisa tradicional, né, que se envia por e-mail, que se envia por SMS ou até mesmo por WhatsApp, ela reúne dentro de um ambiente todas as pesquisas disponíveis para o membro da comunidade responder. Ah, mas qual é o ganho disso? O ganho disso é o seguinte: imagina que você hoje, todo mundo que está assistindo esse webinar tem e-mail, trabalha com e-mail. E quantos e-mails a gente recebe por dia na nossa caixa de entrada? Então, imagina que eu vou enviar uma pesquisa por e-mail. Eu estou competindo com quantos outros e-mails aí dentro? Né? Qual que vai ser o meu chamariz para que você, Lucas, consiga ver o meu e-mail que pede para você responder uma pesquisa antes de ver um e-mail, por exemplo, de um fechamento de uma venda, de um problema que tem que ser resolvido, né? Então, começa por aí. A comunidade me permite que eu tenha num ambiente único todas as pesquisas perfiladas e eu posso ir eliminando essas pesquisas, ou respondendo e eliminando uma a uma, de acordo com o que eu vou avançando dentro das etapas da comunidade. Ah, mas o que me motiva a entrar numa comunidade e responder essas pesquisas? Gamificação. A gente pode trabalhar dentro dessa comunidade, prêmios, né, um sistema de pontuação, onde a própria comunidade, né, o sistema, ele administra esses pontos, distribui e faz um ranqueamento para que as pessoas se vejam em primeiro, segundo, terceiro lugar, e conforme vão ganhando mais pontos, possam trocar por vouchers, né, prêmios. Isso é bem aberto para que a empresa possa parametrizar da maneira que precisa e instigar, né, as pessoas a entrar na comunidade e participarem.
Então, a gente tem esse primeiro benefício, e como para dar dados reais, a gente teve uma empresa que fez uma comunidade de marca, inclusive esses tipos de comunidades existem 3, de marca, que é onde a empresa expõe sua marca. Ela coloca a marca final para todo membro da comunidade que entra ali entender, pô, estou participando de uma marca da Question Pro, estou participando de uma marca da Volkswagen, etc. Temos comunidades também de tema, que é quando propõe um tema, mas as marcas estão por trás. Por que isso? Porque às vezes a marca não quer se revelar. E ela só quer pegar o insight daquele público-alvo. Então, um exemplo. A gente teve recentemente uma comunidade onde um banco, ele administrou e foi moderador dessa comunidade. Ele não revelou qual banco era para o público-alvo, mas recrutou pessoas que investiam na bolsa de valores, por exemplo. Essas pessoas entraram nessa comunidade, foram feitas diversas atividades lá dentro, entre pesquisas, fórum, focus group, etc. Por trás disso tinha o banco coletando um par de insights e, obviamente, depois coloca no seu planejamento alguma tomada de ação aí referente às respostas dentro dessa comunidade. Isso é uma comunidade de tema. E as comunidades genéricas servem muito mais para você coletar o máximo de pessoas e criar o seu painel online. E aí dentro, quando você tiver algum estudo específico, buscar essas pessoas e começar a disparar pesquisas direcionadas. Então, aí você já tem um público específico para isso. Servem mais para agências de consultoria, né, etc. Agora, voltando, naquele exemplo que eu estava dando, a gente teve uma grande empresa do Brasil que queria se comunicar com seus consumidores de uma maneira mais efetiva e ela sabia já que tinha consumidores leais e fiéis à marca, que amavam a marca. E só que não tinha nenhuma plataforma específica para conversar com esses consumidores. Foi quando eles criaram uma comunidade, convidaram mais ou menos 5.000 membros, 5.000 consumidores fiéis. E esses consumidores dentro dessa comunidade, além de participar das pesquisas, trabalhavam também com ideias de grupo, focus group, tinha essa parte de gamificação. E olha só que dado interessante. Essa mesma empresa, eles antes trabalhavam com o sistema tradicional de pesquisa. Criavam pesquisa em uma plataforma, distribuía por e-mail, coletavam 7% de pesquisas completas, ou seja, o índice de respostas completas eram apenas 7%. Por quê? Porque o e-mail compete com outros e-mails, se perde, vai para spam, etc. Passaram a disparar essa mesma pesquisa por dentro da comunidade e o índice chegou a 50% de respostas completas. A efetividade disso muito maior. Fora isso, trabalharam outros módulos dentro da comunidade. A comunidade ela ficou layoutada especificamente para essa empresa, ou seja, é feito personalizado para cada uma. Então, é como se fosse realmente uma rede social da própria empresa. Né? Outro caso, por exemplo, a gente teve uma empresa do ramo de canais por assinatura, que aí ela não revelou. Foi uma comunidade genérica, de tema, ao qual foi recrutado pessoas que assinam algum canal por assinatura, seja ele Sky, Netflix, seja qual for. E acho que Netflix nem é canal por assinatura, né? Mas é streaming. Mas, enfim, a antiga net, né? Antiga net, hoje, claro. Isso aí. E tô old, né? Enfim, esses clientes consumidores estavam dentro lá da comunidade, trocando ideias, né, em textos abertos. O moderador lança uma provocação, lança uma imagem, coloca uma pergunta, as pessoas vão embaixo, começam a comentar, a votar. E numa dessas ideias abertas de grupo, um membro cogita: por que vocês não criam um pacote on demand onde a gente pode, por exemplo, comprar os canais separadamente? Porque basicamente todo mundo compra um pacote, sei lá, de 30, 40, 50 canais e usa 10, 5, sei lá, né, 20 no máximo, se é que usa. Então, a empresa por trás disso. E detalhe, outros membros da comunidade começaram a votar nessa ideia. E ela foi, sim, ela disparou o número de votações positivas, com mais comentários abaixo. Por trás disso, está a empresa lá já cogitando, na estrutura dela, em criar pacotes de 5, 10 canais, ou até mesmo pacotes de avulsos de assinatura, né? Hoje já existe isso.
né, em várias outras plataformas de assinatura de canais de filmes, etc., já existe. Mas quando isso surgiu, era novo. A gente não está falando de algo recente. Então, uma comunidade online permite isso. E aí a gente vai para a parte qualitativa. Isso você não extrai do quantitativo. Quantitativo você vai extrair quantidades, né? Tantos por cento responderam isso, tantos por cento responderam aquilo. Agora, o qualitativo não tem como. E imagina, como você vai fazer isso presencialmente? Coloca todo mundo dentro do hotel, numa sala do hotel, faz um focus group, paga o café, paga o almoço das pessoas, dá uns R$ 100 para cada um participar. Elas estão lá, muitas vezes, um vai atrás da resposta da outra, porque está presencialmente, induzida por isso. Um responde mais que o outro, a pessoa acaba não sendo, às vezes, ela mesma. E dentro do seu ambiente, eu estou aqui confortável na minha casa, vou responder uma pesquisa, me sinto parte do negócio, já é bastante diferente. Então, essa comunidade online, ela está abrindo muito mercado. Não é novo, tinha antes da pandemia, mas, de novo, a pandemia vem para mostrar novas direções, né? Ela não trouxe nada novo, mas sim trouxe algo novo. É difícil compreender isso. Como se a gente parasse de olhar só por cima de uma janela e começasse a virar em volta e sair da caixa e ver o que dá para fazer também, além do tradicional. Hoje em dia, a gente já está fazendo comunidades para employees, para colaboradores, algo novo. Empresas contratam, por exemplo, uma comunidade, cria seu ambiente, seu layout, sua landscape específica da empresa, e dentro dessa comunidade fazem já onboarding, trabalham outros temas. O RH está utilizando como se fosse uma plataforma de intranet, só que muito mais personalizada, muito mais habilitada para trabalhar o qualitativo e assim, meio que na cara dessa nova geração, né. Então, é bastante interessante. Isso são alguns produtos até que a gente está falando que é questão para trabalho. Existem N outros disponíveis no mercado, né, pesquisas CAT, né, e ainda existe o face to face, ainda existe o focus group presencial. Hoje já estamos falando também de inteligência artificial em focus group. Tem bastante metodologia, mas é interessante ver como o mercado se comporta. E, incrivelmente, grandes empresas migrando pouco a pouco daquele tradicional pro algo novo. Mas não vou falar que é um mar azul, entretanto, tem muito para ser explorado. Não, muito bom, Ismael, pela tua explanação. E eu tenho uma informação também que muitas empresas acabam indo atrás desses softwares de pesquisa para obter esses dados, mas nós também sabemos que não basta você simplesmente contratar uma ferramenta para extrair esses dados se você não tiver uma equipe estruturada, né? Você precisa ter uma equipe bem organizada, uma equipe já com conhecimento para fazer essa manipulação, para saber manipular esses dados e conseguir trazer esse tipo de insight, né? Isso parece simples, mas é importante. Às vezes, por exemplo, legal, agora eu vou comprar uma plataforma de pesquisa online, uma comunidade, ou seja lá qual for, e vou sair fazendo tudo aqui. Sim, não, depende. Uma comunidade online, por exemplo, de novo, ela precisa de foco. Ela precisa de uma atuação no mínimo, 2 vezes por semana de alguém, de um moderador, estando em cima, postando, fazendo a comunidade ficar viva. Senão ela morre, senão os membros não acessam, senão os membros perdem o interesse. Em relação à pesquisa habitual, aquela tradicional de escrever o script, enviar por e-mail também você tem que pensar, ok, qual é o meu problema a ser atacado? Como eu vou estruturar essa pesquisa? Eu não estou falando não estou falando da parte técnica em ter que saber lidar com o sistema, até porque hoje a maioria das plataformas SaaS, elas são muito fáceis de utilizar, né? Elas já têm uma explicação. Algumas são 100% em inglês, outras não, outras já estão no idioma português, mas mesmo sendo inglês ou 100% português, você bate o olho ali, legal, aqui eu adiciono essa pergunta, aqui eu envio a pesquisa, mas por trás disso tem uma lógica para você fazer, não é só fazer pergunta, né? Que tipo de pergunta você vai fazer? O que você quer obter com essa pergunta? Se ele te responder A, aonde eu vou? Se ele responder B, para onde eu vou? Se ele responder C, o que eu quero perguntar depois? São
questões lógicas assim que ou dentro de uma empresa existe uma área ou alguém específico para fazer isso, ou dentro de uma empresa não tem esse alguém, e aí precisa da ajuda de uma consultoria ou ajuda de um profissional que possa dar um onboarding e possa dar um gerenciamento consultivo para esse tipo de pesquisa, né. Então, minha recomendação é que, se uma empresa está bem estruturada para começar uma pesquisa e tem já uma área de insights dentro da empresa, legal, é só buscar a ferramenta, né, e escutar também um pouco de benchmark nunca é demais. Agora, se a empresa não tem, que busque uma plataforma que tenha, assim, uma equipe que possa dar esse onboarding, esse treinamento, tanto técnico, que vale a pena, quanto mas principalmente como uma consultoria de entender o que vai ser feito, o que vai ser perguntado, que insights a gente vai obter com isso. E tem bastantes empresas, várias empresas, assim, no mercado, mas tem algumas que simplesmente só fornecem o software, então tem que tomar muito cuidado disso, porque parece simples, né, vou fazer perguntas, não é assim, não é só fazer pergunta, né, não é só enviar o questionário lá. Eu às vezes eu fico bastante chocado com o tamanho da empresa que envia alguns questionários. E aí você vai lá, por exemplo, alguns questionários sem lógicas, você responde A e deveria saltar uma pergunta, porque aquela pergunta subsequente não é pertinente ao seu perfil, e aí vem essa pergunta. Então tem bastante erros aí hoje em dia, que a consequência é o quê? Abandono da pesquisa. Taxa de conclusão baixa, porque não se sente engajado para continuar respondendo. A gente está chegando agora no final do nosso papo. Foi tão rápido aí, mas já passaram 35, quase 35 minutos desse nosso papo. Eu gostaria de convidá-los, vai aparecer agora aqui na tela para vocês, nossas redes sociais e também um QR Code onde vocês vão poder escanear, e também a gente vai encaminhar direto aqui no chat o site da Question Pro. Caso vocês queiram, estejam buscando um software de pesquisa, um auxílio aí realmente para conseguir obter esses dados para a empresa de vocês, vocês podem estar fazendo um teste grátis na nossa plataforma ou realmente agendando uma conversa direta com nossos consultores, tá bem? Esse papo aqui que a gente está tendo, o Insights Talk, é um programa já desenvolvido aqui pela Question Pro, ele vai ser mensalmente, ele vai acontecer mensalmente. Então, espero vocês, vocês podem estar acompanhando nossas redes sociais para saber sobre o próximo tema e qual vai ser o dia que realmente vai estar acontecendo o próximo Insights Talk, tá bem? Agradeço de coração, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e mais uma vez, obrigado, Ismael, pela presença. Valeu, Lucas. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.